Aê, estamos nós aqui ao vivo, aqui já, pessoal, para nossa live. Nós combinamos hoje uma live às 21 horas, né? Com o nosso professor Eric, de novo nosso convidado e nosso parceiro de trabalho agora. Muito bem, já tem gente chegando, Fernando, muito legal. Eu entrei aqui até um pouquinho mais cedo hoje para a live poder funcionar perfeitamente. Estamos aí iniciando a live de hoje, né? Convidamos o pessoal aí do grupo Transforme Sua Vida. Quem estiver no grupo aí Transforme Sua Vida, dá um oi aí pra gente. E também convidamos pessoas de vários grupos aí, né? E da nossa lista de dicas, uma lista muito especial aí com a galera que tem até anos que me acompanham, alguns. E estamos aguardando aí a chegada do professor Eric para a gente começar. Hoje a gente vai ser um tema muito legal. Nós vamos falar sobre expansão da consciência. Vamos falar o que significa expansão da consciência, qual é o conceito disso, né? E o que isso tem a ver com uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida de realização, né? De realizações, uma vida com autoestima, com realizações, da qual a gente sai, né? Daquela preocupação ou foco só nas necessidades básicas humanas, né? E a gente passa então para uma vida realmente com realização. Deve estar entrando aí. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Muito bem, boa noite, professor Eric, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Olha, hoje nós estamos com um desafio grande aí, viu? Porque minha aparelhagem aqui, já vou avisando, hoje deu uns sinais aí de que estou precisando levar no consultor técnico para celular, e então vamos agilizar essa live aí, porque vai dar certo. Bom, professora, que hoje, né, nós convidamos o pessoal do grupo Transforma Sua Vida, um pessoal novo que entrou, o pessoal antigo também vai participar aí com a gente da live. Para quem está entrando numa live aí com a gente agora no Store, né, eu quero apresentar o professor Eric Davi, especialista aí em quântica, né, criador da terapia quântica. Olá, Luísa, boa noite. A Luísa foi uma das partilhantes aqui em Brasília, né, da terapia quântica, que já teve resultados. Acredito que tem poucos dias, né, menos de 21 dias a terapia dela, e ela teve aí fez a terapia quântica aplicada com o professor Eric, que teve resultados incríveis, né? Que, na verdade, o resultado que ela mais queria era a cura da insônia, e ela sentiu isso na noite, não sei se passada, retrasada, e já vinha usando medicações pesadas há muito tempo, que atrapalhavam na aprendizagem, na concentração, né? E tudo, e vem uma cascata de problemas aí. E ela conseguiu se libertar, mandou mensagem muito feliz, falando que conseguiu dormir e tal. Nós estamos muito felizes, viu, Luísa? De verdade, porque pelo seu sucesso aí. E, e você ter encontrado, né, esse caminho. Bom, professor Eric, apresentando aqui, né, professor Eric de novo, é especialista e criador, né, da terapia quântica aplicada. Pessoal, ele é criador mesmo, tá? Com a equipe dele, que foi a esposa dele, o amigo Bosco, da terapia quântica aplicada, e já em processo aí de patentear, né, professor e tudo, de formar curso de formação, já estamos aí elaborando um curso de formação. Essa semana eu já vou começar a divulgar para vocês, para quem quer ser terapeuta quântico aplicado. A única pessoa que é terapeuta quântico aplicado hoje é o professor Érico, porque ele é o criador, né? Então, eu vou ser aí a aluna também. Estou muito ansiosa por esse curso. E já temos aí uma lista de pessoas interessadas.
E aí, pessoal, eu fui uma pessoa que conheci o professor Eric aplicando lá em Goiânia, né, essa terapia, é, por indicação do amigo Bosco, e foi fascinante, né, a transformação que aconteceu na minha vida, no final das contas. Comecei a comentar com os meus clientes e do coach, né? Para quem não me conhece, sou a coach Thalita Pinheiro e comecei a comentar com os meus clientes aqui de Brasília e, enfim, explodiu e viramos parceiros de trabalho e começamos a expandir juntos aí essa ideia, né? Esse método e estamos aí fazendo um bem bolado, uma união com o coaching, né? E já temos aí ótimas ideias para frente também. Criamos já uma turma, né, da união da terapia quântica aplicada com o coaching, que é o do programa Transforme a Sua Vida. Estamos iniciando com essa turma essa semana, né? Até semana que vem os atendimentos e depois a gente vai continuar aí com o coaching, aplicação mesmo de fato. Enfim, estamos muitíssimo animados, né, com tudo isso. Nós estamos dando um salto quântico, né, professor Eric, nesses dias, toda essa expansão, né, da TQA. E, bom, uma coisa que eu percebi que das pessoas que aplicamos aí a terapia quântica aplicada aqui em Brasília, uma coisa que eu senti a necessidade, professor Eric, foi da gente explicar. Hoje nós vamos explicar de novo, né, para quem está entrando agora, brevemente, explicar novamente o que é a quântica, né? No final nós vamos falar o que é a terapia quântica, mas agora explicar um pouquinho o que é a quântica, o estudo da quântica. E estou pensando a gente falar o que é a expansão da consciência, né? Qual o conceito de expansão da consciência? Porque eu percebo que isso é uma necessidade muito grande da gente falar disso para as pessoas, porque os resultados vêm da expansão da consciência, né? Vem dependendo do nível de expansão de consciência que uma pessoa tem. Uma pessoa X pode fazer uma terapia, um coaching, pode fazer qualquer processo e ter um resultado X, a pessoa Y pode fazer e ter um resultado Y, porque são pessoas com expansão de consciência diferente. E também quero enfatizar hoje, professora, e falar um pouco sobre autorresponsabilidade, depois que a gente falar essa questão da expansão da consciência, né? É uma coisa que mudou muito a minha vida, eu quero falar sobre isso um pouco. Porque quando a gente espera que algo externo vai nos salvar, né? É um grande erro, porque na verdade tudo são portas e caminhos, mas a responsabilidade de nos curar, salvar, resgatar, transformar é toda nossa, né? E não só disso, mas de tudo que está acontecendo de fato, que aconteceu e que ainda vai acontecer. Então, eu creio que a gente precisa enfatizar muito isso, dessa responsabilidade, porque por mais que eu ache que eu não esteja no controle ou esteja acontecendo algo estranho na minha vida, tem uma responsabilidade minha nessa história, né? Eu estou criando isso de alguma maneira. Então, a gente precisa realmente enfatizar isso. Eu vejo uma necessidade muito grande que as pessoas entendam o que é autorresponsabilidade na realidade, de fato, sabe? Quando acontecer qualquer coisa comigo, é, eu parar e pensar, isso é responsabilidade minha, onde em mim isso foi criado, isso é autorresponsabilidade, né? E a gente vai entrar nisso um pouco mais aprofundado aí depois. Então, são algumas necessidades, professora Eric, que eu vi nessas últimas conversas que eu tive com as pessoas que já foram terapeutizadas pela TQA e pessoas que estão aí procurando a gente na nossa lista de dicas. Eu acho bem interessante falar desse tema, expansão da consciência. Bom, Ok. explica para a gente aí um pouquinho, professor, o que é quântica, né? O que é a quântica? Então, na verdade, essa questão da quântica começou a ser estudada no momento em que os cientistas buscaram entender o átomo e as suas subdivisões.
E no primeiro instante, achava-se que o átomo era a menor partícula, e de repente descobriu-se que ele era formado por prótons e por nêutrons. Depois descobriu-se que os prótons e os nêutrons eram formados por quarks, são partículas muito pequenininhas. E depois descobriu-se que os quarks são formados por uma partícula ainda menor, que é o bóson de Higgs, que é chamada de partícula de Deus. E a grande questão da quântica, ou da mecânica quântica, ou da física quântica, é que em algum momento percebeu-se que a subpartícula, essas partículas, quando elas são muito pequenas, elas se comportam de maneira dual, como partícula e como onda. Lembrando que onda, o que é? Quando você joga uma pedra numa água, forma uma onda. Se você liga um aparelho de som, você tem uma onda. Se você vê essa luz que está iluminando aí, é uma onda luminosa, né? Então, quando você excita um elétron na sua eletrosfera, você fornece uma quantidade mínima de energia para ele, para que ele salte do seu orbital, de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. A gente fala que você está fornecendo um quanto de energia para esse elétron. Então, a palavra quântica vem disso, quer dizer, você vai fornecendo energia para esse elétron, ele vai saltando, 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 até que ele salta na forma de luz, que vira fóton. Então, a quântica vem muito dessa questão da dualidade da matéria e da onda, do comportamento dual, da partícula funcionando ora como matéria, ora como onda. Isso foi demonstrado pela primeira vez pelo físico Schrödinger, né? Que ele fez a demonstração do experimento da dupla fenda, em que ele comprovou que a subpartícula, no caso o feixe eletrônico, ora ele se comportava como partícula e ora como onda. E a partir daí, nós tivemos duas vertentes. Uma parte da física quântica enquanto matemática, enquanto ciência, que trata das questões das demonstrações matemáticas, dos seus teoremas, né, dos seus axiomas, dos seus corolários, de toda essa parte teórica e matemática. E temos a parte da mecânica quântica que alguns físicos se aventuraram na questão de transferir e levar os conceitos da mecânica quântica e interligá-las com a questão do pensamento e da consciência humana. E a partir da quântica, enquanto ligação com a consciência e com os nossos pensamentos, até amparado por essa questão do experimento da dupla fenda, os cientistas trabalham com a ideia que nós co-criamos a nossa realidade com o universo. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E a gente cocria a nossa realidade com o universo o tempo todo. Ou seja, tudo que a gente pensa acontece. E esse é um conceito muito antigo, vem da época de Hermes Trismegisto, né, da filosofia hermética, e depois foi sendo trabalhado, e a gente vê esses conceitos nas próprias escrituras, só que cifradas, né? Todas as escrituras aí são tratados de mecânica quântica, só que falados de uma maneira que, na época, não havia conhecimento suficiente para entender o que era falado. Então a gente tem isso hoje na questão da nossa consciência, das questões pessoais, das questões mentais, que a gente, a partir dos nossos pensamentos, amparados pelos nossos sentimentos e emoções, a gente cocria a nossa realidade a todo momento, a todo instante. Esse que é o princípio fundamental aí da mecânica quântica aplicada ao funcionamento do ser humano, né? Vamos dizer assim. Nossos pensamentos são ondas que podem se transformar na matéria, que é a realidade, né? Se materializar, que é a realidade, dependendo de como nós conduzimos, seria isso, né, professor? Ou do sentimento que nós depositamos nesse pensamento, ou da força que ele está trabalhando, seria isso? Na verdade, para o universo, não existe problema para o universo para fornecer 7 bilhões de Ferraris, 7 bilhões de mansões, 7 bilhões de iates, porque o universo é energia e frequência infinita, ou seja, se você imagina uma onda de energia infinita e de infinita frequência, ela pode produzir toda a quantidade de matéria que ela queira, entre aspas, né? Então, o que acontece? Por que a humanidade não consegue fazer isso? Porque nós vibramos em frequências muito baixas e a nossa energia é muito baixa. Se você olhar pela luz da escala Hawkins, que é uma escala que mede o nível de consciência do ser humano, a humanidade hoje, na sua maioria, vibra na indiferença. E no ódio, no rancor, na mágoa, na vergonha, no remorso.
e a gente sabe que os sentimentos que ajudam a provocar o colapso da função de onda consciente, ou seja, manifestar aquilo que a gente deseja, o que a gente quer, você tem que estar vibrando no amor, na gratidão e na alegria, que é 500, 550 e 580, né? 10 elevado a 500, 10 elevado a 580 e 10 elevado a 550. Que aí quando você vibra nessas três emoções, inicialmente, são as emoções que são gatilhos para que a gente possa co-criar com o universo de maneira consistente, contínua e sustentável. Então tem aquela pessoa que quer muito algo, ela tem até muitos dons, habilidades, talentos, mas como ela está num emaranhado de crenças negativas, que ela nem sabe que ela tem, mas estão lá dentro do inconsciente dela, e que estão interligadas a sentimentos, né? Provocam sentimentos negativos, né? De baixa frequência, essa pessoa, por mais que ela tenha habilidades, talentos, ela não consegue ter sucesso, né? Naquilo que ela está fazendo ou buscando, muitas das vezes. Então, é como se fosse algo um pouco mais profundo do que nós estamos vendo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que nem têm tanto recurso, talvez o talento, a habilidade daquela pessoa nem foi tão trabalhado, assim, porque não teve tanto recurso, mas por ela ter crenças, né, que a permitam ter sucesso, felicidade, e tenha sentimentos relativos àquilo que ela está fazendo, de amorosidade, gratidão, né, ela consegue ir muito mais fácil, né, mais liberado, mais rápido para esse caminho de sucesso. A gente vê muito isso acontecer, né? Tem muitas pessoas que perguntam assim, a pessoa, nossa, parece que dá tudo certo na vida daquela pessoa, só dá certo na vida daquela pessoa, ela consegue tudo que ela quer e eu não consigo. E aí você vai conversar, você vai conviver com aquela pessoa, ela não é nem um gênio, nem, né, não teve tanto recurso às vezes, mas é uma pessoa que ela não duvida. Ela não tem dúvida nenhuma de que ela pode alcançar algo, não tem nada que travando no acreditar, né? No acreditar dela, no liberar. E eu vejo muito isso nas pessoas que me procuram. A Gleice perguntou aqui se na sessão da TQA é possível saber em qual frequência estou perto nesse momento. Deve ser qual frequência que ela está no momento. Se é possível medir, seria isso, né, Gleice? Medir a frequência. Na verdade, o que a gente faz é avaliar à luz da escala em qual sentimento e emoção a pessoa está vibrando. Mas como essas frequências a gente não tem equipamento eletrônico que meça, a gente não consegue medir de uma maneira precisa. À luz da escala Hawkes, a gente consegue posicionar a pessoa numa faixa de frequência de vibração e de energia que ela está localizada à luz da escala, que é a escala do nível de consciência. A gente consegue colocá-la e situá-la no nível da escala, mas não medir essa frequência, porque essa frequência ela é muito elevada e a gente não tem equipamentos eletrônicos que capturem essa frequência, porque a gente está trabalhando com metafísica e não com física. Ok? Não temos ainda, né, professor? Mas quem sabe no futuro. Ainda. O Matheus falou algo sobre expansão da consciência, né? Vamos entrar nesse tema porque eu acho importantíssimo. Pessoal, a pessoa, ela tem aproveitamento de tudo que acontece na vida, a capacidade dela de aprender com a vida, com as situações, de se desenvolver, de desenvolver os próprios talentos, habilidades, de ver oportunidades em tudo que aparece na frente, depende da expansão, do nível de expansão de consciência. Então, professor, o que é a expansão de consciência? O que é a expansão de consciência? Vamos falar um pouquinho do que é a consciência primeiro, né? A consciência é aquela habilidade que o ser humano tem de se enxergar e de enxergar os outros e de enxergar o ambiente que está ao seu redor, né? Então vamos pensar, fazer uma avaliação bem simples. Vamos imaginar que a pessoa ela faça o mal para outra pessoa, tá? A pessoa faça o mal para outra pessoa. Essa pessoa, muito provavelmente, ela está vibrando no medo,
ela está vibrando em emoções correlatas ao medo, né? Talvez insegurança, talvez incerteza, talvez baixa autoconfiança, baixa autoestima. E ela não tem a consciência, ela não sabe que se ela faz o mal para outra pessoa, ela está recebendo aquele mal. Porque, do ponto de vista quântico, todos nós estamos interligados. Nós estamos vivendo no emaranhado quântico. Todos nós somos um perante o todo universal. Então, o que é a expansão da consciência? A expansão da consciência é você se enxergar, enxergar o outro, enxergar esse ambiente de uma maneira que você consiga transitar ao longo dessa existência de uma maneira harmônica e de uma maneira equilibrada. E elevando o seu nível vibracional, elevando a sua frequência, para que você possa gerar luz, gerar iluminação, para que você possa, ao longo da sua evolução, se fundir futuramente com a consciência universal, que é o todo universal. Seria mais ou menos isso. Tá? Professor, posso Então, dizer que a expansão de consciência é um despertar? Cada vez que a pessoa tem um despertar maior, quando ela começa a se enxergar, ela começa a enxergar o seu ego, as suas limitações, ela está num processo de expansão da consciência. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma consciência, um grau de expansão da consciência muito baixo, ele não sabe que está fazendo mal, às vezes a pessoa se envolve em situações de risco, às vezes faz o mal para as pessoas, às vezes... vamos falar quais as características de uma pessoa com um nível de consciência muito baixo? Ele não tem empatia pelo outro, ele não sente a dor do outro, ele não consegue se colocar na dor do outro, sentir o que o outro sente. Ele é uma pessoa que é muito apegada à matéria, a matéria fala mais alto, ele não entende que ele é um ser espiritual no invólucro material. Ele tem dificuldade de fazer o bem para os outros, ele tem dificuldade de compartilhar conhecimento, ele tem dificuldade de se dedicar a algo de corpo e alma. Julga muito, critica muito. É aquela Sim, pessoa que sempre a vitimização também está ligada a isso, né, professora? A vitimização. A pessoa, por exemplo, quando ela começa a expandir a consciência, ela começa a ter consciência da natureza, ela começa a enxergar o outro. Ele, por exemplo, para no semáforo, às vezes, o cara está entregando lá aquele panfletinho, ele abre a janela só para pegar aquele panfletinho, porque ele sabe que aquela pessoa está ali, a última coisa que ela conseguiu fazer está no limiar ali do crime ou sei lá, do menor nível da dignidade humana, né? Ele está trabalhando. Então, em vez de ele xingar, porque eu já vi várias pessoas xingando a pessoa que vem entregar um panfleto aqui no semáforo, então a pessoa sabe que aquilo ali é uma maneira daquela pessoa ganhar sustento da família. Então ela só pega aquele panfleto, mesmo que não leia. Mas é muito pouco abrir o vidro e pegar um panfleto, né? Mas aí você vê, a partir daí, a questão da expansão da consciência. E aí outras coisas, né? Fazer o bem, não puxar o tapete do colega no trabalho, ou sentimentos de inveja, sentimentos de despeito, e aí uma série de coisas que, quanto maior a expansão da consciência da pessoa, mais nobres são os sentimentos dessa pessoa, mais ela se preocupa com o próximo. É o camarada que para na parada proibida, no estacionamento proibido. É o camarada que para na frente de garagem. É o cara que não para na faixa de segurança para o pedestre atravessar. E aí isso é uma série de coisas, né? Porque no trânsito a gente vê o grau de nível de consciência no trânsito, você vê como que as pessoas operam, como que elas atuam. Então, tem a ver com isso. Com um nível de consciência muito baixo, professor, ela vive no automático, né? Ela não tem um aspecto reflexivo, sabe? De parar, refletir, né? Quem sou eu? Quem são as pessoas? O que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu acredito que o primeiro passo para uma pessoa expandir a consciência, ela começar a fazer essas perguntas, né? Começar a se perguntar, começar a perguntar onde tem essas reflexões. Eu tenho uma história pessoal e meu despertar foi muito interessante após o acidente. Na verdade, começou um pouquinho antes do acidente, que eu tive em 2014, eu comecei a fazer algumas perguntas. E o acidente foi um boom na minha vida, né? Foi um acidente muito grave e eu fiquei parada e vinha aquela turbilhão de perguntas, sabe?
Vale a pena viver do jeito que eu estava vivendo? O que eu estou fazendo aqui? Né? E vinha uma capacidade de observação um pouco diferenciada. E eu passei a observar coisas que não observava antes, né? Passei olhar, a refletir, sabe? Ficar muito tempo refletindo, né? Na humanidade, no que nós... Então, assim, você percebe que a pessoa com um nível de consciência avançado, ele tem essa capacidade de reflexão muito grande, né? Ele consegue se fazer perguntas. Às vezes, até quando eu faço esse tipo de pergunta para algumas pessoas que têm um nível de consciência bem baixo, a pessoa se sente confusa e até mesmo ofendida. Parece que ela fica um pouco perdida, ela nunca se fez aquelas perguntas, né? O Fernando perguntou se é uma coisa que nós vamos responder mais no final, Fernando, sobre realidades paralelas, a gente vai falar um pouquinho mais no final. E agora ele perguntou, posso expandir a minha consciência para fazer algo totalmente diferente das minhas crenças atuais? Com certeza. O fato é o seguinte, você expande a sua consciência de 3 maneiras, né? A primeira é se dedicando a um propósito de corpo e alma. Algo que você faça com amor. Isso faz com que você expanda a consciência. A segunda maneira é você adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, seja remunerado ou de maneira gratuita, né? E a terceira maneira é você fazer o bem sem olhar a quem. Então, se você se dedica a um propósito de corpo e alma, ou se você faz o bem sem olhar a quem, ou se você está aí no seu dia a dia adquirindo conhecimento e compartilhando esse conhecimento, ou fazendo as 3 coisas, você está expandindo a sua consciência. E o que significa expandir a consciência? Significa gerar luz, elevar a sua vibração e ir se aproximando aos poucos da vibração do amor, da gratidão e da alegria, que são as emoções que deflagram o processo de você conseguir co-criar a sua realidade com o universo de maneira consciente e sustentável. É para isso. Perfeito. E, de fato, né, respondendo aí ao Fernando, quando a gente expande a consciência, muda tudo, né? Porque muda a forma como você vê tudo. Então, essas crenças normais são abaladas e aí você, né, normais para a antiga pessoa que você era e você praticamente renasce, porque você muda a forma como vê a vida, como vê tudo e passa a ver tudo diferente e então seus comportamentos mudam também, né? A gente vê que a pessoa que está na amorosidade, ela tem tolerância, ela tem, não é uma tolerância cega, né, nem ingenuidade, mas é uma tolerância amorosa e sábia com a vida, com tudo, né? Ela traz mais para si a responsabilidade de tudo que está acontecendo. Eu quero falar sobre isso também. Quando a minha consciência expandiu, eu entendi, né, que tudo que vinha até a minha vida, inclusive o acidente, foram coisas provocadas por mim, por algum desejo interno, alguma falta interna, alguma busca interna, né? E foi provocado por mim. E aí você falar isso para uma pessoa que está com câncer, você falar isso para uma pessoa que está com uma doença, né, terminal, que está afetando muito a vida dela, ou às vezes ela teve um filho deficiente, ou às vezes ela perdeu tudo, faliu a empresa, puf, era milhões, né? Agora está devendo milhões. E aí você chegar na pessoa e falar, olha, isso tudo veio de dentro de você, não é fácil, né, professor? Porque a pessoa pode ficar muito ofendida, né? Muito brava. Eu lembro que eu fiquei quando meu amigo Cid me mostrou isso, né? Porque eu estava acamado do acidente, né? E eu quis aquele acidente para resolver algo interno que estava mal resolvido. E aí começou um processo, né, de autorresponsabilidade. Tudo que acontecia comigo, tudo, eu começava a perguntar. Oi. Deixa eu só colocar uma coisa, só para complementar o seu raciocínio. Na verdade, não é que a gente quer aquela coisa ruim. A coisa ruim vem porque é uma disputa entre o seu eu superior, a sua centelha divina, e o seu eu inferior, o seu inconsciente. Então, nessa luta, porque o eu superior ele não tem outra alternativa senão provocar uma ruptura para que você possa se aproximar dele novamente, porque senão você vai se afastando
e você vai diminuindo a quantidade de luz gerada e vai aumentando tanta quantidade de antimatéria que de repente você fica paralisada para aniquilar a luz que foi gerada. Então é um processo de disputa entre a sua mente superconsciente e sua mente inconsciente, ou seja, a sua mente animal, a sua mente instintiva e a sua mente intuitiva, a sua mente divina. Então essa disputa é que acaba provocando esse tipo de situação, que é um tipo de catarse, entre aspas, para liberar algo que seja muito ruim, para que você possa pegar um caminho que seja sustentável, né? Desculpe aí a interrupção, só para complementar o seu Não, raciocínio. é impertinente, aí é isso mesmo. Então, a expansão da consciência nos leva a uma preocupação e interesse, né, pelo que está por trás de tudo, que é físico ou visível, né? Você começa a ter esse interesse por saber realmente do que nós somos constituídos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Eu percebo outra coisa, professora Ari, que a pessoa que expande a consciência, ela quer descobrir a missão de vida dela, o propósito, e ela quer viver isso. Ou ela já sabe, de repente ela desperta para viver isso de fato, ou ela não sabe e fica buscando, né, sentindo que ela não está na missão, no propósito de vida, ela nem sabe o que quer, mas ela começa a se incomodar. E aí começa a vir um despertar, né? Ela começa a se incomodar. E na verdade, Thalita, na verdade, a pessoa começa a se perceber e ela começa a enxergar e a perceber determinadas crenças, determinados comportamentos, determinadas limitações que antes do despertar ela não conseguia enxergar e ela começa a enxergar isso. E isso é o vetor para que ela possa melhorar, possa corrigir essas questões e poder seguir em frente de maneira sustentável. Sim, sim, sim. Olha, uma coisa que eu coloquei na minha. Entrando agora na questão da autorresponsabilidade, né? Existe uma tendência do ser humano para a vitimização, né, professora Érica? A vitimização é quando sempre eu vejo todo mundo como culpado, né? Sempre alguém é culpado do que acontece comigo, e isso é uma fuga, né? É uma fuga da pessoa para não olhar para si, porque se transformar, se mudar, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E estava todo mundo super feliz, expandido, evoluído, e nosso mundo era outro. E o mais fácil é ser vítima, né? E às vezes ser vítima não é nem aquela pessoa que reclama tanto, tem a pessoa que está numa situação de vitimização bem aguçada, né? Que é nítida, aquele tipo de pessoa que reclama o tempo todo, né? Que o tempo todo está numa situação mesmo, assim, explícita de vitimização, mas tem aquela pessoa que não tem esse aspecto tão explícito, mas ela não faz essa reflexão de forma mais profunda e mais aguçada da responsabilidade que ela tem naquilo que ela está criando diariamente para a vida dela, né? Então, nas nossas frases, nas nossas sentenças, nos nossos julgamentos, mesmo que seja só aqui na mente, né? Aí, diante das situações da vida, né? E algumas coisas que algumas pessoas guardam lá. Ai, fulano fez isso comigo. Ela não é de uma forma explícita isso, mas ela fica naquela situação de vítima ali, né? Internamente, na mente dela. E aí ela fica ali, ai, fulano fez isso comigo, doeu muito no passado, e fica aquela dor, né? E aquela dor faz muito mal para ela, não sai do processo não sai daquele ciclo ali de dor, de autossabotagem, as consequências que vão vindo disso tudo. Então, eu entrei no processo, professora Eric, de autorresponsabilidade depois do acidente que eu tive, que foi quando aconteceu minha expansão de consciência, e eu percebi que cada vez eu fui me esforçando para aguçar mais isso, sabe? Aguçar de uma maneira que eu sei que o meu dia foi criado por mim, né? Que eu sei que eu não devo querer algo, é que eu devo me comprometer com algo. Eu não devo querer algo com o qual eu não me comprometo. Ah, eu quero ser próspero financeiramente. É muito fácil dizer isso, né? Mas você se compromete até tal dia, tal ano,
ser essa pessoa que você está dizendo que é próspero, né? E esse compromisso, aí eu me comprometo, mas como assim? Porque tem que cair do céu alguma coisa para eu me tornar próspero. Então, existe muito essa falta de responsabilidade mesmo. Por isso as pessoas não saem da zona de conforto. Que o professor tem para falar sobre isso, para acrescentar nessa questão da responsabilidade? Então, na verdade, o ser humano é um ser complexo. Tem 3 mentes, tem 4 corpos. E a gente vê as pessoas nascendo nas mais diversas origens, né? Das mais humildes, das mais abastadas, das mais desestruturadas, das mais estruturadas. Mas essas condições são necessárias, mas não suficientes para que o ser humano exponencie. Porque às vezes você tem pessoas que nasceram em lares desestruturados, totalmente de origem muito humilde, e conseguem fazer um salto quântico muito elevado. E tem outras pessoas que às vezes nasceram em lares abastados, em lares completamente estruturados, mas de alguma maneira a vida não tem nenhum sentido e acaba, esse negócio torna-se tão crítico que acaba pondo fim à vida de uma maneira muito triste, né? Mas por que isso? De onde é que vem isso? É porque as pessoas não querem melhorar. As pessoas estão completamente na zona de conforto. Então, o fato de estar na zona de conforto é difícil, por exemplo, às vezes a pessoa está tão na zona de conforto que mesmo quando você entra com uma ferramenta poderosa como é a TQA, às vezes não consegue ajudar porque a onda positiva ela está fazendo um trabalho lá, ela está batendo nos cristais, nas estruturas de antimatéria para poder quebrar e liberar o campo da pessoa, mas a resistência é tão grande por causa da zona de conforto, que aí o processo demora muito tempo. Porque a pessoa não está aberta, não está preparada para poder sair da zona de conforto. Porque, gente, crescer é vibrar, crescer é sair da zona de conforto. Ninguém pensa que vai ficar milionário sem trabalhar muito mais do que a pessoa que é um assalariado. Não existe isso. Você tem que vibrar, tem que gerar luz para poder conseguir prosperar e conseguir trazer as coisas. Conseguir fazer. É lógico, se você tem uma postura de soltar, você vai trabalhar e a sua centelha ela vai te guiar para o melhor caminho, para você poder dar os seus saltos quânticos, né? Você ir ganhando energia, saltando, saltando, saltando. Mas você não vai sair de uma posição de um trabalhador braçal, por exemplo, e virar um Rockefeller da noite para o dia. Até porque você precisa gerar energia para isso. E para gerar energia tem que fazer o quê? Tem que sair da zona de conforto. Então é daí que vem a autorresponsabilidade. Porque se você não tiver essa autorresponsabilidade consigo mesmo, você não vai conseguir sair. Igual chegou um indivíduo para mim, por exemplo, um dia e queria que eu fizesse o download da consciência arquetípica de Jesus Cristo para ele. Eu falei, poxa, louvável, muito bom, mas você vai vibrar igual o Mestre Jesus vibrava? Você vai ter essa energia para poder gerar essa luz, gerar a luz que ele gerava? Como é que pode uma pessoa que está vibrando lá no ódio, no rancor, lá embaixo na escala, em 60, 70, 80, e quer dar o salto de 10 elevado a 80 para 10 elevado a 1000 de um dia para o outro com download? Você vai conseguir baixar, mas a antimatéria que vai ser gerada pode provocar uma série de problemas para a pessoa. Então a autorresponsabilidade tem a ver com isso. É você sair e se permitir sair da zona de conforto. Porque muitas vezes às vezes até não funciona porque a pessoa não quer sair da zona de conforto. Fica resistindo ao trabalho da onda. A onda vai mostrando as oportunidades, vai mostrando as portas, mas a pessoa se recusa a abrir as portas e seguir os caminhos que vão aparecendo. Né? Ó, falando um pouco sobre mim, né, a minha experiência. Na minha sessão, eu pedi, inclusive, pessoal, para o professor Eric trabalhar muitas coisas, né? Expansão profissional, expansão de consciência, e isso aconteceu, né? E tem coisas acontecendo que eu nem queria muito, mas ser Jesus tem uma cruz para carregar, né? Então, tudo tem um preço, né? A pessoa perde a alma gêmea dela, que ela quer encontrar com a alma gêmea,
e quer, né, ter um relacionamento, mas ela não está disposta a entrar na amorosidade, amar, é ser tolerante, ser paciente, e amar é perdoar. Relacionamento é perdão diariamente. Então, a pessoa não está disposta a isso, mas quer. Então, é controverso, né? Contraditório. E aí, a pessoa também quer uma expansão na vida profissional, mas não está disposta a dormir menos, trabalhar mais, ralar ali, porque aquela expansão vai trazer uma responsabilidade, né? Trouxe pra gente, né, professor? Então, assim, trouxe para mim esses dias, o professor Eric sabe, eu tenho dormido menos, e não é mais por causa da insônia, que essa foi organizada, mas tenho dormido menos e tenho trabalhado muito, porque eu queria isso, eu vibrei por isso, então estou aproveitando essa oportunidade sem reclamar disso, né? E na amorosidade, na alegria, porque eu estou disposta a pagar o preço de viver aquilo que eu pedi para viver, né? Então, também as pessoas pedem muitas coisas do tipo, eu quero que meu casamento melhore, por exemplo, mas aí a partir desse momento ela vai ter também que tomar atitudes completamente diferentes, né? Ter a capacidade de apagar o passado e expandir dali por diante. São coisas que são os preços, né, que acompanham a expansão da consciência. Existe uma responsabilidade também muito grande. E às vezes as pessoas não querem essa responsabilidade pelo medo, né, que dá da responsabilidade. Expandir a consciência, no meu caso, me tornou uma pessoa virei terapeuta, virei coach, virei uma referência. Isso não é tão simples, não é tão fácil, né? Tive que me preocupar mais como que eu me visto, o que eu falo por aí, né? Como que eu ajo por aí, porque as pessoas me veem como uma referência. Então, as pessoas elas precisam estar realmente dispostas a abraçar a realidade daquilo que elas estão pedindo, buscando, né? Ou dizendo Thalita, que estão querendo. e tem um agravante. Suponha que uma pessoa quer uma prosperidade, ela quer prosperar, quer aumentar dinheiro, porque é lícito que todo mundo queira isso. Vamos supor que a pessoa seja um empresário que ele quer mais clientes, né? O que acontece na maioria das vezes é que na hora que a gente faz o processo, tal, a pessoa aumenta a quantidade de clientes e ela se ressente disso porque tem que trabalhar mais. Aí o que acontece? O universo corta, porque você não está com a expansão de consciência compatível com aquilo que você está querendo, entendeu? Então é uma questão, os mecanismos de autossabotagem, eles operam de maneiras assim que são impressionantes, né? Então, por todas as crenças, por todos os mecanismos que a pessoa tem registrado no seu inconsciente, ela tende a se sabotar para poder ser coerente com aquele modelo mental que ela tem internamente. Então, às vezes, a onda cumpre o papel dela, atrai, leva a vibração da pessoa para que ela atraia mais ou clientes ou mais pessoas, né? Ou o trabalho que mais demanda de serviço, de produto, tal. Aí na hora que essa demanda vem, a pessoa se sente, eu estou cansado, é isso, tá demais, eu não sei o que eu faço. Aí o universo corta o envio, né? Não tem como, porque ele vai mandar de acordo com o grau da sua expansão de consciência, entendeu? Com certeza. É isso aí. Bom, o Fernando fez uma pergunta sobre se existem realidades paralelas. Lá no nosso grupo, um colega nosso mandou até um artigo falando sobre realidades paralelas. E aí o Fernando perguntou se existem realidades paralelas, né? E se eu posso escolher qual realidade eu quero. Então, na verdade é o seguinte, essa questão à luz da quântica, todos nós temos infinitas realidades alternativas, né? Ou seja, são vários, como se fossem modelos de eus que coexistem todos ao mesmo tempo, só que em dimensões diferentes, vamos chamar assim. É lógico que do ponto de vista físico,
existem realidades que você não consegue acessar no nível de consciência que a gente tem hoje. Por exemplo, se numa realidade alternativa você é um jogador da NBA, você aqui, Eric, por exemplo, eu quero ser jogador da NBA, eu tenho uma realidade alternativa que eu sou jogador da NBA, eu não vou poder acessar essa realidade. Por quê? Porque eu não tenho biotipo, eu estou com 52 anos de idade, a minha coluna está estourada, então tem uma série de coisas, né? Mas eu posso ficar bilionário, porque existe uma realidade alternativa que eu sou bilionário. Então, respondendo a pergunta do Fernando, nós temos vários universos, a gente tem, na verdade, um multiverso, e dentro de cada universo a gente tem infinitas realidades alternativas, ou seja, infinitas realidades e universos paralelos, e infinitas dimensões, ok? E isso tudo se emaranha aí nas questões de quanto mais alta a frequência, mais elevada a dimensão. Então, você tem a questão tecnológica, que nas dimensões muito superiores, o avanço tecnológico é muito maior. Então, se a gente imaginar que a gente está num padrão de evolução tecnológica no terceiro plano, que é o plano que a gente está. Se você vai para o quarto plano, o avanço tecnológico é 500 vezes maior. Se você vai para o quinto plano, aí ele é 5.000 vezes maior. Se você vai para o sexto plano, isso vai subindo, à medida que vai subindo as dimensões, você vai subindo, vai elevando o grau de tecnologia. Por quê? Porque a frequência é muito mais alta. Então as coisas andam com muito mais rapidez. Por que que a gente hoje, por exemplo, não podemos ser... A gente já não pode estar ascensionado, por exemplo, no nível de Jesus Cristo, ou de Buda, ou de Mahatma Gandhi. É porque a frequência lá é muito alta. Aqui as coisas são mais devagar. Você erra, pede desculpa, xinga, pede desculpa, faz as pazes e tal. Lá não. Se você vibrou mal, a sua queda é muito violenta, porque a frequência é muito alta. Então, por isso que tem esse processo de elevação e de ascensão aos poucos, né? Mas respondendo o Fernando, inclusive tem alguns tipos de solução de problemas, de vícios e tal, que um dos comandos que a gente faz é alterar a consciência da pessoa para uma realidade alternativa que não exista o vício. E a gente tem alguns sucessos nesses tipos de reprogramações. Ok? Perfeito, perfeito, professor. Muito obrigada por todas as informações, pela participação, né? Por todos esses ensinamentos que são maravilhosos. Na verdade, tudo isso quem entende, né, já está se despertando, e quem está buscando está se despertando mais ainda. Estamos muito felizes aí com os nossos grupos Transforme a Sua Vida. Estamos com 3 grupos aí cheios, pessoal. E o link está aí na bio, no perfil do Instagram, para quem quiser entrar no grupo, lá Transforme a Sua Vida, né? Nós estamos fazendo um trabalho aí nesse grupo especial. Formamos a primeira turma já do pessoal que quis transformar a sua vida em 49 dias, então estamos já atendendo esse pessoal dessa primeira turma. Em breve teremos aí depoimentos, resultados. E assim, uma galera agora, né, está buscando fazer a sessão por videoconferência. É possível fazer a sessão por videoconferência com o professor Eric, tá? Totalmente possível, pessoal. A sessão por videoconferência funciona igualmente, né, professor Eric? Igualmente da terapia quântica aplicada. Fala rapidinho pra gente, professor, como é que é essa terapia, né, no que ela se baseia. Se o pessoal quiser procurar aí no privado, né, é só falar comigo, pessoal. Estou ajudando o professor Eric a organizar aí os horários, a agenda, né, e estamos nesse projeto de expansão com ele. Ele vai falar um pouquinho o que é a terapia quântica aplicada, né, como é que acontece o processo aí de reprogramação. Então, na verdade, a terapia quântica aplicada ela foi desenvolvida a partir de um conjunto de terapias, né? A gente trabalhou com radiestesia, com reiki, com as constelações sistêmicas familiares. Trabalhamos também com a nova medicina germânica, trabalhamos com barras de axis, com theta healing, com hipnose ericksoniana, com a filosofia clínica, com a apometria quântica e com a cabala, porque eu também sou estudioso da cabala. E a partir de todas essas terapias, a gente fez buscamos aquilo que cada uma tinha de mais
impactante e compilamos a terapia quântica aplicada. Inclusive, essa bibliografia tem naquela apresentação que a gente disponibiliza nos grupos aí, que se o pessoal quiser estudar a bibliografia que foi estudada, né, a gente disponibiliza para poder desenvolver a terapia quântica aplicada. E o princípio da TQA funciona em 3 pilares, né? O primeiro pilar é no processo de busca, de conversa, a gente tenta busca identificar através dos comportamentos, dos sintomas físicos e das questões mentais que o partilhante apresenta, a gente busca identificar a causa ou causas raízes do porquê que a pessoa não está exponenciando, o que está acontecendo, por que a vida está parada, está travada, ou por que acontece tanta coisa ruim, e esse tipo de coisa, né? No segundo momento, a gente entra com a parte de reprogramação mental, em que a gente retira esses sentimentos e emoções que não estão legais, que são emoções e sentimentos de baixa vibração, e para elevar a pessoa na escala Hawkins, para levar ela para vibrar no amor, na gratidão, na alegria, para que ela possa co-criar com o universo de maneira sustentável. E o terceiro pilar é a expansão da consciência da pessoa, porque como ela aumenta muito o nível de energia, ela expande a consciência e começa a enxergar mais de si mesmo, começa a perceber determinados elementos nocivos que ela carrega e começa a enxergar o próximo com empatia, ou seja, de uma maneira mais harmoniosa, começa a aceitar as pessoas, tal. Isso provoca uma elevação muito grande da energia da pessoa e da sua expansão da consciência. Começa a gerar luz, né? Perfeito, perfeito. E aí, depois da terapia, tem 21 dias, né, professor, que é o tempo de reprogramação, de fato, que ela acontece, onde tem algumas indicações, a pessoa tem que seguir algumas orientações. E também, nesses 21 dias, podem ter alguns sintomas, né, que são toleráveis, suportáveis. E depois, até 49 dias, resultados aí com bem, como o próprio professor Eric fala, emblemáticos, né? Resultados realmente muito bons, pessoal. Né, nós estamos colocando aí para vocês, olhem no meu feed no Instagram, vários depoimentos. Não percam isso no status, aqui no Store, no status do WhatsApp, nós estamos colocando vários depoimentos. Olhem, vejam, né, tudo que tem acontecido, inclusive o meu depoimento aí. Pessoal, um grande abraço, uma noite incrível para vocês. Professor, muito obrigado pela participação de novo. Ó, pessoal, o professor Eric vai estar aqui dias 9, 10 e 11 agora, né? Depois de amanhã, quinta-feira, sexta, sábado. Quem quiser fazer sessão individual, nós faremos um workshop, tá? Com 30 vagas nesse workshop, dia 10 à noite. Quem quiser participar do workshop, são 2 horas de aula e 1 hora de sessão em grupo no final da terapia quântica aplicada. Então, quem quiser conhecer, né, esse método transformador, procure a gente aí no privado, né, no WhatsApp, caso vocês tenham aí nosso contato, se não estiver, entre no link, procure a gente, que nós vamos estar direcionando vocês a terem essa experiência incrível e transformadora, ok? Valeu aí, Matheus. A Deusaíra entrou aí, conseguiu entrar. Ela ficou me perguntando como que entrava. Enfim, que bom que aprendeu aí a entrar no Store. E nós vamos gravar e salvar no YouTube, tá, pessoal? Essa live. Vamos distribuir aí nos grupos. Um grande abraço, uma noite incrível para vocês. Estaremos nos nossos grupos aí divulgando as próximas lives, ok? Não percam isso. Um grande abraço a todos. Ótima noite, professor Eric. Gratidão. Boa noite a todos.